E aí, pessoal, tô aqui com o Jean, que fez um segundo lugar. E aí, o resto é com você, Jean. Beleza. Bom, moçada, então, deck de Son of Alon com Rika e Aromage, tá? Então, vamos lá. Começando pela carta que tem que estar na sua mão, tem que entrar em campo. A Son of Alon Genius Lock. Tá? Essa carta aqui, ela é indispensável. Você não começa o combo do jogo, você não começa a jogar se não tiver ela na tua mão ou um jeito de entrar ela. Então, vocês vão perceber no decorrer do deck que a maioria do deck é focado para fazer essa garotinha aqui entrar em campo, senão não rola. Então ela é um monstro normal de nível 1, então não faz nada, não por ela, mas depende dela para começar o combo, porque é ela que você usa para fazer a principal do deck, que é a Son of Alon Link, tá? Então, 3 dela para começar. E aí vem as cartas que fazem ela entrar, né? Rescue Rabbit. Então o bom desse deck, o bom daquela carta ali, que ela é um monstro normal de nível 1, então Rescue Rabbit traz 2 dela, né, tranquilão assim. Um risco que se corre de tomar Hand Trap, então, né, você tenta usar várias formas de trazer ela. Uma das formas é usando Rescue Rabbit, que já traz 2 de uma vez. Então, ele é indispensável no deck. Lone Fire Blossom também, 3 dela, para fazer aquela carta vir. Aí, fora esses monstros que fazem a Genius Lock entrar, como é um deck de Link, obviamente que tem que ter os 3 paralelos, tá? Ele não é, né, ele é útil principalmente para fazer uma do extra, que é a Rica Estrena, tá? Como é um deck de planta, tem que ter essa cartinha, porque quando você faz ela, você pode adicionar um planta do cemitério para mão e quando ela sai de campo, tributando, que é o que o deck geralmente faz com as outras cartas, ela traz um outro capanga depois do extra deck, que é esse carinho, mas depois eu falo mais a respeito. Então, 3 paralelo para fazer ela, basicamente, é para isso. Aí, vem os caras que fazem o ponto de vida cair, mas isso aqui depois eu explico certinho por que esses caras precisam estar em campo quando eu colocar a Link, beleza? Então, 3 Performa Pau e 3 do Zéfiros. Por que 3 de cada? Porque precisa vir um na mão. Um deles tem que estar na mão para fazer o deck rodar com mais facilidade. Aí vem as outras cartas dos arquétipos que eu falei, né? Mardel, quando ela é especial ou normal, eu trago um planta qualquer do meu deck para a mão. A Rika, Flor de Neve, que pode ser especial summon da mão e traz um outro planta junto, né, da mão para o campo. E o Aromage Louro, que ajuda a fazer o combo junto com a Mardel. Quando ele vai para o cemitério, você ganha 500 pontos de vida e ativa o efeito de uma outra carta ali no link, que eu vou explicar para vocês depois. Então, basicamente é o combo que geralmente eu acredito que tem que ter em qualquer deck de planta, tá? E os tuners do deck, porque também usamos uma Shinkra específica, tá? Precisa ter algum jeito de trazer ela, então a gente usa a Garota da Rosa e o Spore para tentar fazer o Shinkro de um jeito ou de outro. E essa aqui ainda tem outra utilidade depois com a magia dos Son of Alon, tá? Então, de cartas monstros são essas, fora as Hand Trap. Então, de Hand Trap, o combinho Gama tradicional, exatamente para ajudar a não travar esse cara, tá? Ele ou a Lone Fire, porque para ativar o efeito deles, eles saem de campo. Então se você começa com eles e toma uma Ash do oponente, você manda um Gama e roda, né? Acontece de rodar. E para tentar parar o oponente também de alguma outra forma, 2 Ash já são suficientes, porque não tem muito mais espaço que isso no deck. Esses são os monstros. E aí, entra então as magias. 3 da magia principal das Son of Alon, tá? Você precisa ter um link Son of Alon para ativar ela. E o efeito dela é que você faz especial summon de uma Genius Lock do cemitério. Então, precisa, né, usar 3, porque ela tem que vir também na sua mão de algum jeito. E é exatamente por isso que a gente usa esses 3 caras aqui. Tanto o Palhaço quanto o Zéfiros. Porque quando eles... você tem que
jogar uma carta da mão para ativar ela. Então quando você joga eles, como os efeitos deles também de vir para o campo e ativar os outros efeitos dos links, tá? Então precisa de três dela, 2 só eu acredito que não seja suficiente. Porque se para o efeito dela com alguma hand trap, você tendo ela na mão, você faz o combo rodar de qualquer forma. Aí a outra forma de trazer a Genius Lock com Unexpected Die, 3 também, tem que ter. E o 1 por 1 também focado para trazer ela, tá? Aí, para tentar fazer o Zephyros e o Performapal, caso não venha na mão, Flourish Boreal. Para tentar fazer a Genius rodar de algum jeito, caso tome qualquer outra hand trap, Khaled, tem que ter. E de armadilha são só 2 mesmo, uma de cada, da Rika e da Son of Valon, tá? Essa aqui, ela é a principal do Son of Valon. Você compra ela com a link principal deles, tá? E ela nega os efeitos dos monstros, todos os monstros do oponente quando você ativar ela, então ela é ótima nesse sentido. E faz um link seu ganhar ataque igual aos monstros para o qual ele aponta, então também é perfeita para bater com muito ataque com o link que você tiver. E a Aromage que você traz com a Synchro e recicla, porque basicamente a única forma de você reciclar o seu cemitério é com ela. Você usa muito o extra deck, usa muito o deck e depois não sobra muita coisa, então você acaba tendo que renovar, né, recuperar do cemitério, então você usa essa aqui para fazer isso, tá? Basicamente é para isso que a gente usa ela. E depois então, esse é o main deck, tá? Aí vamos pro extra. Do extra então, 2 da Dria, não precisa da terceira, porque a gente, como eu falei, a gente consegue reciclar, tá, bem o deck né, com as cartas, então 2 delas já são suficientes para trazer a carta magia, é para isso que a gente usa ela, tá? A Son of Valon curandeira, quando ela vem para o campo, né, você ganha pontos de vida, de acordo com o monstro que você fazer ela dar alvo com ela. E basicamente o principal é você ter essa aqui primeiro, usar os efeitos do Performapal ou do Blackwing, Zephyros, de perder pontos de vida, e aí você ativa o efeito dela, que é ganhar os pontos de vida que você perdeu e fazer um link do seu extra deck, basicamente a curandeira, tá? Porque aí você consegue ficar com pontos de vida a mais que o oponente. Aquilo que você perdeu você recupera e com ela você ganha 3 de vida a mais. O combo principal é feito assim, que aí você vai ter mais pontos de vida do que o oponente e você consegue dar especial do louro, do Aromage de louro, para continuar o combo. Um só do agressor, acho que é o suficiente. Ele não depende, você não depende dele para fazer o combo rodar, como o meu deck é para fazer o combo, não depende dele. Um só, caso você precise bater, né, forte, tendo já uma link com link rate grande, né, porque ele ganha 800 para cada link daquele bicho que ele apontar, né, do monstro que ele indicar. Então é mais para bater se for necessário. Esse tem que ter pelo menos 2, pelo menos. Acho que 3 é muita coisa, mas 2 é bom, porque ele faz especial summon da Genius Lock do cemitério. Então você consegue fazer facilmente ele, depois de rodar o combo Casaro Mage. A Son of Valon, maior zona, né? Com certeza, tem que ter uma dela para trazer a Spell. A Spell não, para trazer a Trap do Son of Valon, tá? Quando ela é Link, você traz a Trap para a mão. Aí para fazer o combo rodar, 2 Jasmine, 2 dela para fazer o combo de comprar 2 cartas, planta. Benga Lanceiro, tá? Um deck de planta, obviamente, como você faz vários links do extra deck, então tem que ter ele, você consegue trazer ele do cemitério por um dos efeitos e voltar o monstro do oponente qualquer momento, né, para a mão do oponente, tomando dano, então ele é muito, muito importante, muito bom. Links são esses. Xyz, uma da Estrena para fazer reciclar o monstro do cemitério planta e para quando ela for tributada trazer o Hyperiton, tá? É basicamente para isso que a gente usa também, porque o Hyperiton ele é uma carta muito boa, excelente, né? Dependendo da hora você consegue fazer ele ter taxar uma magia nele também, então ele é muito útil. A outra Xyz é a Rica Lágrima, tá?
especificamente por usar a Rica Flor de Neve, ela faz um outro monstro ficar com nível 8, você faz ela facilmente, feito isso. E ela é muito boa por causa do efeito de tributar, então tem muitos monstros que não podem ser destruídos, né, por efeitos, o efeito dela simplesmente tributa, então é muito boa. Shinkro, temos a Anomage Marjorana Doce, para trazer a armadilha, basicamente, tá? E aí ela funciona com a armadilha, aquela armadilha das Anomages. Você pode recuperar pontos de vida reciclando no cemitério. E essa menininha aqui, quando você ganha 500 pontos de vida, você destrói uma carta no campo. Então, perfeita para isso. E o último, como a gente está usando o combo Gama, e o principal é fazer ele no seu turno, né? Para não deixar o oponente barrar o Rabbit ou a Dria, a gente tem que usar o Gama também. Tá, o Ômega, para não ficar 2 espaços ocupados no campo, porque geralmente a gente precisa de espaço no campo, e você aproveita o efeito dele e tirar uma carta do oponente. Bom, esse é o extra deck então, os cartas principais. Agora o side, basicamente aquele medo danado de topar com uma Sky Striker, beleza? Então 5 cartas são para tentar barrar um Sky Striker que possa vir, agora que o deck retornou. Ok, então, tem Ghost Reaper e as 2 Sky principais, Kagari e Suzuki. Caso jogue também contra um Cyber Dragon, a gente usa esse também no site. Esse cara, caso a gente tire os Gamas por algum motivo para colocar as Ghost Reaper, você não precisa mais do Ômega no deck, no extra deck, então você troca o Ômega por esse cara para poder bater também. Aí, clássico, né? Temos que ter. Você começa de segunda mão, troca as Ash. Basicamente, né? Se você identificar que o deck não é tanto de compra, mas consegue deixar um campo razoável com muitas cartas, essa carta aqui é essencial para você parar os efeitos do oponente e seguir o seu combo. E o resto do side é contra Eldritch ou qualquer outro deck que você verifique que usa muitas magias e armadilhas, tá? 2 Cosmic, 2 Tornado e 1 Peninhas das Harpies. É isso, galera. Valeu!